é a graça de Deus para o seu povo. É claro que não há injustiça quando você pensa do ponto de vista divino, do ponto de vista bíblico, porque do ponto de vista bíblico, Deus queria que Abraão saísse da sua terra e ele diz: "Se tu uma bênção, e te farei uma grande nação, abençoarei os que te amaldiçoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem." Falei certo, né? Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, né? Inverti as coisas? Desculpa, perdão. Mas o fato é que Deus queria que o povo de Israel chegasse àquela terra, mas para chegar àquela terra era necessário que eles fossem obedientes, que toda a obediência fosse levada cativa, ou seja, todo o pensamento daquele povo fosse levado cativo à obediência de Cristo. Era um processo, sabe? O fato deles saírem da terra onde eles estavam, desde que Abraão chamou eles, o fato deles saírem dali e caminharem realizarem toda aquela peregrinação, era um processo para chegar na terra prometida. E quando eles chegassem lá em Canaã, eles seriam uma bênção para todas as nações. Essas nações foram expulsas por um breve tempo da sua terra, sim, aos nossos olhos injustos, aos nossos olhos imediatistas, aos nossos olhos materialistas. Nós vamos dizer: isso foi injusto. Seria hipócrita da minha parte se nós não pensássemos dessa forma, né? Se nós não víssemos dessa forma. Mas quando você olha do ponto de vista bíblico, Deus tem um plano. Vocês nunca ouviram aquela ideia de: como é que pode, né? A pessoa vive a vida inteira cometendo pecados e no leito de morte ele aceita Cristo e aí ele vai para o céu? Isso é injusto. Sim, se a sua noção de salvação está baseada nas suas obras, isso é injusto. Mas se a sua noção de salvação está baseada na obra de Cristo, aí não tem discussão. Foi Cristo que morreu. Mas para que nós entendamos isso, para que nós tenhamos a noção disso, é necessário que o Espírito Santo abra os nossos olhos e percebamos que as nossas obras nada valem para a nossa salvação. E isto é um processo que Deus vai realizar em nós. Assim como o processo de santificação, enquanto nessa terra estivemos aqui peregrinando, assim como o povo de Israel peregrinou, nós também estamos peregrinando aqui, experimentando esse processo de santificação que Deus mesmo está realizando em nós. E nós não entendemos isso. Muitas vezes não é entendido por nós esse processo. E por nós, muitas vezes, vamos ver a ação de Deus para com a igreja como de forma injusta. Deus vai dizer: os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Eu vejo de forma diferente, eu faço de forma diferente. Vocês trabalham só na base da meritocracia. O humano faz isso. Você mereceu, você ganha. Não mereceu, não ganha. Não é assim? É assim que funciona. Mas Deus não trabalha dessa maneira. E é importante, irmãos, que nós passemos esse processo de santificação. Envolve também essa ideia da transformação do nosso pensamento com relação a Deus. O nosso pensamento, como Ele faz, como Ele realiza as suas coisas. E por mais que nós possamos pecar, se nós já somos dele, se você já recebeu a Cristo como Salvador, por mais que eu peque, por mais que você peque, o plano de Deus para a sua vida continua ali. Talvez alguém vai dizer: esse aqui não merece o céu. Aos olhos humanos talvez não, mas aos olhos de Deus, se aquela pessoa já recebeu a Cristo, já realmente foi transformada, foi Cristo quem conquistou a salvação para ele. Não somos nós. E muitas vezes isso é muito difícil de nós entendermos e compreendermos. É necessário que muitas vezes caiamos, é necessário que muitas vezes nós erremos para que nós possamos compreender isso. É necessário que muitas vezes choremos e derramemos lágrimas para compreender que nós mesmos, que o trabalho de Deus é o trabalho dele e nós mesmos não podemos fazer isso. E assim como foi com o povo de Israel, algumas coisas que aos nossos olhos podem ser injustas, para Deus está muito claro, e Ele já tem o povo dele lá naquela terra, Ele já tem aquele povo ali naquele momento, e isso vai se dar, sim, no tempo da tribulação, quando Cristo voltar. O povo de Israel vai sim reinar naquele lugar, e Cristo vai ser Senhor daquela nação. Enquanto isso, a igreja estará na Nova Jerusalém. Mas enfim, isso é um outro assunto. Mas eu quero falar sobre esta boa notícia da graça de Deus, que apesar dos nossos erros,
Mas, mesmo com essas boas notícias, nós temos más notícias. Nós temos más notícias. Versículo 33, versículo 1 ao 6, vamos ler? Êxodo 33, do verso 1 ao verso 6, vai dizer assim: disse o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Enviarei o anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que manda leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu também. Ouvindo o povo estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu os seus atavios. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel: és povo de dura cerviz. Se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel tiraram de si os seus atavios, desde o monte Horebe em Midian. Vamos orar mais uma vez? Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Ensina-nos, dá-nos a tua graça, pelo ministério do teu Santo Espírito. Abre os nossos olhos, mentes e corações, para que nós possamos compreender e aplicar em nossas vidas. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu acho que é uma má notícia quando o Senhor diz para eles assim: olha, eu não vou subir no meio de vocês, porque se eu subir no meio de vocês, vocês são um povo pecador, eu vou matar vocês, eu vou eliminar vocês, eu vou consumir vocês, porque talvez a minha paciência com vocês já está aqui. Mas como Deus é um Deus tão misericordioso, né? E ainda assim não faz, não extermina aquele povo. E versículo 4 então vai dizer: ouvindo o povo estas más notícias, pôs a prantear. Lembra que morreu deste povo 3.000 pessoas? Nós vimos na semana passada, né? 3.000 homens morreram por causa do seu pecado. E por que eles morreram? Morreram porque, com certeza, eles permaneceram na sua ideia. Morreram porque em nenhum momento eles quiseram, de alguma forma, ser quebrados. Entender que, olha, realmente nós cometemos um erro. Olha, realmente nós fizemos algo que desagradou o nosso Deus. Nós fizemos alguma coisa que achamos que estava certa, mas não está. Eu peço perdão a Deus, eu peço perdão ao nosso líder Moisés, eu peço perdão aos outros anciãos, eu peço perdão a todos, porque nós cometemos loucura no meio do povo. Eles não fizeram isso. Eles permaneceram na sua altivez, permaneceram com seus sofismas, permaneceram com as suas ideias e não se permitiram mudar. Não se permitiram perceber que aquilo que eles estavam fazendo estava errado. E então eles foram mortos. Nós vimos isso na semana passada, e ali no versículo 26 em diante, Moisés vai chamar: pôs-se em pé à entrada do arraial e disse, capítulo 32, verso 26, quem é do Senhor, vem até mim. Então se juntaram ele todos os filhos de Levi, aos quais disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, cada um cinja a sua espada sobre o lado, passai e tornai a passar pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, cada um a seu amigo, cada um a seu vizinho. Eita, se fosse assim hoje, hein? Aquele irmão que não deu o dízimo esse mês, passa a espada. Aquele irmão que pecar essa semana aqui, se entrar aqui, a espada vai comer. Pessoas se fosse assim, não? Tem igreja que eu acho que é assim ainda, não funciona assim. A última vez que isso aconteceu foi ali com Ananias e seu filho, pelo menos no que diz respeito à narração bíblica, né? Quando Ananias e Safira deram aquele valor, mentiram sobre o valor do dízimo e tal, e aí então morreu Ananias, depois veio a Safira, a esposa dele, depois ela caiu também aos pés do marido, e os dois morreram, e aquilo trouxe temor a toda a igreja. Mas aquilo era para a purificação. A gente tem que entender, não que Deus não se irrite com o pecado hoje, a gente precisa entender que ali Atos é um livro de transição entre Velho e Novo Testamento. E muitos
segmentos, muitas vezes pegam o livro de Atos e formam doutrinas desse livro, o que não é correto. Se você vai estudar, você vai perceber que há maneiras de Deus, maneiras diferentes de Deus agir na igreja no livro dos Atos. E aí formulam doutrinas, muitas vezes equivocadas, só porque teve uma ocasião que aconteceu daquela forma. Quando Paulo passava, só a sombra, o Pedro, só a sombra dele curava pessoas. Se passar na minha sombra aqui, não vai curar nada. Tá? Porque é um livro de transição. Deus usava aqueles homens para fazer aquele tipo de coisa. Não vai usar hoje. A gente vê um monte de coisa, um monte de aberrações por aí. Não vai acontecer. Porque não é assim que funciona. Os princípios não são esses. Nós precisamos pegar a Bíblia como um todo e estudá-la como um todo, pelo menos um Novo Testamento, para entendê-la e aplicá-la para a nossa realidade. E muitas vezes, nessas realidades, nós não percebemos o que é que Deus está permitindo e o que é que Deus não está permitindo. E por conta desta não percepção, agora o povo está chorando, está pranteando, pelo fato de agora Deus não estar mais no meio deles. Talvez é um pouco bom falar o que significa exatamente Deus não estar, porque Deus estaria, por isso que Moisés estava subindo para a construção do tabernáculo, e Deus não faria sentido ter um tabernáculo e Deus não habitar no meio deles, mas Deus disse: eu vou mandar o meu anjo adiante de vós. Geralmente quando fala de anjo, eu não sei como está na sua Bíblia, mas na minha Bíblia está o anjo com palavra letra maiúscula, logo subentende-se que seja a pessoa de Cristo, não que Cristo seja menor que Deus. Cristo está ali representando Deus, não há Deus de menos ali em Cristo, não é esta a ideia, mas é uma ideia de distanciamento, não de permanência constante ali junto ao povo, porque senão Deus destruiria aquele povo por conta do seu pecado. Mas o povo chora, e se ele chora é porque então eles entenderam, o restante que ficou entendeu que alguma coisa de errado eles cometeram. E sabe o que acontece aqui? Ouvindo o povo essas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu seus atavios. E no versículo 5, no final do versículo 5, tira, pois, Deus vai dizer para o povo: tira, pois, de ti os atavios. O que são os atavios? Atavios são ornamentos, instrumentos, elementos que se usam para embelezar o rosto, o cabelo, a roupa. E o povo gostava disso. O povo de Israel curtia ali um brinco, um piercing, não sei como é o negócio, umas pulseiras, uns negócios diferentes, para ficar mais bonito. Agora, o que tem a ver os atavios com esse pecado? Por que tirar os atavios? Por que tirar os ornamentos? Qual é a ideia aqui? O que tem a ver esses ornamentos, brincos, pulseiras, os colares? O que tem a ver com o pecado? Perceba, não foi com eles que eles fizeram o bezerro de ouro. E esse povo que ficou, diferente dos 13 mil que morreram, eles entenderam que aqueles atavios foram os materiais que levaram eles a construir o Deus. Se eles não tivessem os atavios, os ornamentos, eles não teriam materiais para construir o bezerro. Mas pelo fato de eles terem aquelas coisas, eles se perderam com essas coisas, com esses ornamentos, e construíram o bezerro. Agora, detalhe, irmãos, e esse detalhe é muito importante. Vamos lá para 32, versículo 2. Depois do povo ir lá para Arão e reclamar: mas Moisés subiu lá
pomar, vamos fazer. O que Arão fala para o povo então? Disse-lhes Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-las. Eu pelo menos percebo duas coisas. Deixa eu dar uma olhada primeiro aqui para não cometer qualquer equívoco, né? Vamos lá. Disse-lhes Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos e vossas filhas, e trazei-las. A primeira coisa, a primeira conclusão que eu chego, que o povo de Israel estava melhor que nós. Né? Sabe por quê? Tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas. Homens não usavam, né? Pelo menos homem maduro, homem velho. Só as mulheres, as meninas e os meninos. Os homens, é interessante, não viu lá? Entrega de coletivo. Aí o pai chega lá para pegar a mão do jovem, da criança, do adolescente, de brinco. Aí eu vou falar com ele, eu vou resolver essa situação da Samanta, mas não vai resolver. Não vai resolver. Não, desculpa. Pode ser que eu esteja errado, a minha leitura esteja equivocada. Mas um homem de brinco não vai resolver o seu problema com o seu filho. Não vai resolver. Pode ter certeza. A primeira conclusão é que eu chego que o povo de Israel está melhor que nada, porque você vê que homem de brinco por aí. Eita, tá de brincadeira, né? Mas enfim, deixando de lado. Qual é a segunda conclusão a que eu chego? Deus não puniu o povo porque tinha brinco. Entende? Deus não estava punindo o povo porque eles tinham argolas. Esta não é a questão. Porque até aqui eles estavam com as argolas, com os brincos, a coisa nós não vamos entrar no mérito se pode usar brinco, não pode usar. Essa não é a questão. Eu trouxe a questão aqui como uma questão social, uma percepção que a gente tem tempo da sociedade, mas se nós olharmos para aqui, Deus não puniu o povo porque eles estavam de brinco. Esse povo está de brinco, vou queimar agora vocês. Não. Ter os seus atavios, Deus permite. Eu tenho a minha percepção, eu tenho a minha ideia sobre isso, né? Agora, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Paulo vai falar isso com nós. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Eu não uso brinco e não vou dizer assim, olha que legal, você usa brinco. Cada um sabe o que faz, né? Cada família entende como deve agir. Mas não é aqui que eu quero entrar. Deus vai dizer, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Você pode ter os seus atavios. Mais uma vez eu digo, não é de brinco que eu quero falar. Um carro pode ser um atavio. Uma casa pode ser um atavio. Um salário pode ser um ornamento. Lembra que eu falei no início, quando nós cantamos Quero Ser um Vaso de Bênção? Irmão, se vocês sabem qual foi a luta para mim, quando Deus estava falando ao meu coração, Márcio, sai desse trabalho agora. Eu quero você lá no seminário. Eu quero que você saia daí agora e você vá lá para o seminário. Mas, Senhor, e a minha mãe? Minha mãe é uma mulher sozinha. É claro que eu tenho outros irmãos, mas eu também tenho uma responsabilidade com ela. Se eu deixar a minha mãe agora, eu vou estar me eximindo da minha responsabilidade de ajudar no sustento, vamos dizer, na assistência a ela, até porque ela já é uma senhora idosa, não pode mais trabalhar e se sustentar. Márcio, eu estou chamando você e eu vou levantar pessoas para sustentar. Mas aquilo era um atavio para mim. Aquilo ali era só um ornamento para eu dizer não para Deus quando Ele estava me chamando para isso. Eu fiz daquela ideia um Deus para mim. Eu não tinha problema. Deus não estava me punindo porque eu estava naquele trabalho, naquele emprego, ganhando aquele valor naquele determinado valor. Trabalhava numa empresa boa, era, sei lá quantos anos atrás, faz tempo, né? Aquilo se tornou um Deus. Eu tinha minhas perspectivas, eu tinha meu carro, eu tinha as minhas ideias. E se Deus estiver chamando você, jovem? E se Deus estiver chamando você, um casal já, né? Alguém já casado? Por que não? Para servir de forma integral. Quais serão os seus atavios?
os seus ornamentos, os quais você não quer desdobrar. Perceba, Deus não está proibindo-nos de ter coisas, de ter uns ornamentos. Uma casa pode ser um ornamento, um carro, um filho, um pai, uma mãe, uma posição social, tudo isso pode ser um ornamento. Mas até onde eu estou pronto para dizer eu não quero mais isso? Ou se o Senhor pedir, está aqui, Senhor, eu estou pronto a me desfazer, a abrir mão disso tudo pelo Senhor, para ouvir a sua voz. Eu não sei de onde vieram aqueles ornamentos do povo, se veio do próprio povo, ou se veio por influência dos 400 anos que eles passaram no Egito, eu não sei. Porque se nós olharmos para Isaías capítulo 3, versículo 16, Isaías 3, 16, isso sempre é um problema no seio da sociedade, irmãos. É claro que isso aqui é uma visão do Velho Testamento, né? Não é uma coisa que eu estou estabelecendo um princípio para a igreja por meio dos livros do Velho Testamento. Isaías capítulo 3, versículo 16 vai dizer: diz ainda mais o Senhor, visto que são altivas, Isaías 3, 16, diz ainda mais o Senhor, visto que são altivas as filhas de Sião, e andam de pescoço emproado, de olhares imprudentes, andam a passos curtos, fazendo tinir os ornamentos de seus pés. Esse era um problema do povo. Esses ornamentos que as mulheres usavam, elas usavam umas correntinhas nos pés, eram correntinhas curtas, para elas andarem com os passinhos curtos, sabe? E ficar mais feminina a coisa. E nessas correntinhas tinham uns sinetezinhos, e onde elas passavam, todo mundo prestava atenção quando a moça estava passando. Eram os ornamentos do povo de Israel. Era o povo de Deus. Mas, percebam, Deus não está punindo o povo por causa disso. Claro, Deus está olhando, como feio, correntinho no pé para aqueles, né? Imagina Deus olhando para isso. Eu criei vocês com a liberdade para andar, né? Para dar passos largos por aí, para correr, e vocês ficam andando, né? Já viram aquela corrida marcha atlética, né? A pessoa não pode dar um passo muito largo, né? O pé direito só pode levantar quando o esquerdo já estiver todo com a planta do pé, né? Ou seja, dá aqueles passos, é estranho aquela corrida, né? Imagina alguém andando por aí assim. Deus nos dá liberdade para dar passos largos, para corrermos, andarmos com liberdade. E nós fazemos o quê? Nós pecamos e nós mesmos nos escravizamos com coisas que não é para nos escravizar. É simplesmente para nós. Podemos usar um elemento aqui, um adorno ali, um ornamento lá. Isso aí cada um sabe o que está fazendo. Mas quando esta coisa começa a entrar no lugar de Deus nos nossos corações, aí nós temos um problema. E esse foi o problema do povo de Israel, porque aquelas coisas serviram de material para a construção do bezerro, e por isso eles entenderam. E quando eles entenderam que aquelas coisas, aqueles elementos serviram de ferramenta para uma idolatria, então eles caíram em si e pensaram: olha, eu não quero isso. Não. E agora, por causa disso, Deus não está mais no nosso meio. Por causa disso, Deus não vai mais nos conduzir, pelo menos próximo a nós. Deus está irado conosco, e eles planteiam e eles choram, mostrando, irmãos, que aquele povo, apesar de rebelde, era um povo também que entendia a sua realidade de pecado. Portanto, aqui fica um desafio para nós, irmãos, esse exemplo do povo de Israel. Quando nós pensarmos, percebemos o nosso pecado, percebemos que temos atavios demais na nossa vida, e esses atavios podem ser o seu pensamento. Já ouviu aquela frase: eu sou católico, vou morrer católico, meu pai era católico, meu avô era católico, meu bisavô era católico. Nós estávamos falando um pouco sobre isso. Todas essas ideias servem simplesmente para nós ficarmos e nos mantermos naquela coisa. Você vai ingressar na igreja, você vai começar a conviver com a igreja, você vai começar a perceber que a igreja, aquele grupo de pessoas, vai pedir de você alguma transformação, vai pedir de você alguma mudança na sua vida, na sua família, na sua conduta, na sua maneira de pensar. Por quê? Entende-se que a igreja está caminhando nos passos bíblicos.
se eu não quiser mudar o meu pensamento, se eu não quiser ser transformado, então aquelas ideias me servem simplesmente como um adorno para eu mesmo me manter senhor de mim mesmo, ao invés de dizer: não, o Senhor está fazendo isso no seu povo, o Senhor está fazendo isso na sua igreja, eu quero ser trabalhado, eu quero ser mudado. E quando essas coisas então viram um caminho para a idolatria, o Senhor vai tratar. Percebam que, no versículo 5, Moisés então, versículo 5 vai dizer: porquanto o Senhor tinha dito a Moisés, dize aos filhos de Israel, és povo de dura cerviz, se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Ou seja, por que eles fizeram aquilo? Porque era um povo de dura cerviz, ou seja, um povo orgulhoso. Ainda bem que nós não somos, né, irmãos? Ainda bem que isso está longe de nós. Se nós olharmos para nós mesmos, nós vamos perceber o quanto que nós fazemos coisas simplesmente para estarmos bem, simplesmente para estarmos confortáveis, simplesmente para nos sentirmos bem e manifestar o orgulho, a soberba que existe em nós. Eu estou falando por mim, mas esta é a realidade do Senhor. Voltemos para Isaías capítulo 3, versículo 16. Isaías 3,16. Vamos ler o versículo 16 em diante. Isaías 3,16. Diz ainda mais o Senhor: visto que são altivas as filhas de Sião, e andam de pescoço emproado é orgulhoso, altivo, soberbo, né? De olhares impudentes. Eu não sei como é que está a sua versão, né? Estou olhando na revista aqui e atualizada, né? E olhares impudentes é sem pudor, né? Está ligado ali com a questão moral, da impureza sexual mesmo, né? Olhares impudentes, andam a passos curtos, fazendo tinir os ornamentos de seus pés. Verso 17. O Senhor fará tinhosa a cabeça das filhas de Sião, o Senhor porá descoberta as suas vergonhas. Naquele dia tirará o Senhor o enfeite dos anéis dos tornozelos e as toucas e os ornamentos em forma de meia-lua, os pendentes, os braceletes, os véus esvoaçantes, os turbantes, as cadeiazinhas para os passos, as cintas, as caixinhas de perfumes, os amuletos, os sinetes e as joias pendentes do nariz. Isso é piercing, né? Os vestidos de festa, os mantos, os chaves e as bolsas. Mulheres, bolsas. Versículo 23. Os espelhos, as camisas finíssimas, os atavios de cabeça e os véus grandes. Será que em lugar de perfume haverá podridão e por cinta corda, em lugar de encrespadura de cabelos calvície, em lugar de vestes suntuosas de silício e amarga de fogo em lugar de formosura? Os teus homens cairão à espada, os teus valentes na guerra. As suas portas chorarão e estarão de luto, Sião desolada se assentará em pé. O juízo aqui ia ser grande. Mas o juízo aqui ia ser grande por quê? Por causa dos pendentes, dos espelhos, das bolsas, das meia-luas, dos sinetes, das correntes. Por quê? Isso não é o problema em si. Não é isso. Diz ainda mais o Senhor: visto que são altivas as filhas de Sião, e andam de pescoço emproado, este é o problema. A soberba, o orgulho, a altivez de espírito, a ideia de que eu não preciso de Deus e eu sou suficiente em mim mesmo, e eu estou fazendo de mim mesmo um Deus. Eu estou fazendo de mim mesmo alguém que pode dizer: eu sei como chegar aos céus. Já temos falado isso várias vezes, irmãos, mas nunca encarece mais a gente pensar nisso.
quando você chega num lugar, claro, você vai buscar uma igreja para você congregar, para você ouvir a palavra, para você adorar, para você. Temos vários irmãos que chegam aqui, outros chegam e vão embora. A gente tem tido bastante essa experiência aqui, e é bem normal. Você vê pessoas que chegam, estão visitando, daqui a pouco não vem mais, estão procurando uma igreja, mas talvez a igreja Batista da Graça não é porque chegou agora. Mas já viram pessoas que nunca se firmam em igreja? Eles nunca se mantêm em igreja. Estão sempre pulando de galho em galho, mesmo morando do lado de uma igreja, ou visitaram aquela igreja, gostaram e tal, mas não, daqui a pouco já está em outro, daqui a pouco já está em outro. Sabe por quê? Porque com certeza a igreja tem os seus critérios, certo ou errado, a igreja tem seus critérios. Se for uma igreja bíblica, geralmente entendemos que é certo. Mas quando ele começa a ser cobrado, ele começa a dizer, não, agora está começando a me apertar. Agora você está começando a exigir demais. Questão talvez de roupa, talvez uma questão de práticas, questão de relacionamentos, não sei, há várias questões que talvez a igreja vai servir como um parâmetro para ele pensar, para ele perceber que não está correto, ou o pastor mesmo vai perceber, irmão, não está correto esse procedimento. Esse procedimento precisa mudar. Pastor, agora vai vir, vai começar a falar como é que eu devo viver a minha vida. Não, vou sair dessa igreja e vou para outra. E vou sair para outro pastor. Não. Isso aí já está caminhando. Porque ele faz dele. E eu não posso ser colocado. Eu não posso ser colocado na parede. As minhas ideias, os meus pensamentos, os meus desejos são os meus atavios. Mas é o meu orgulho que faz com que eu use essas coisas para fugir do trabalho que Deus quer realizar. E quer ver um outro tipo de ação que nós cometemos, que pode acontecer, e tem acontecido muito hoje, principalmente nessa época. Tiago 2, de 1 a 4. Livro de Tiago. Tiago capítulo 2. Eu sempre tenho a tendência de dizer carta de Paulo a Tiago, mas não é. É carta de Tiago, Foi Tiago quem escreveu, não foi Paulo que escreveu. Tiago 2, do verso 1 a 4. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se portanto entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajes de luxo, e entrar também algum pobre e andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajes de luxo, e lhe disserdes, tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés, não fizeste distinção entre vós mesmos e não vos tornares juízes tomados de perversos pensamentos. Falei que agora, hoje tem acontecido muito isso, porque os políticos estão correndo as igrejas diferentes. Tem o político candidato a prefeito, a vereador, lá e o prefeito candidato vai falar aqui e tal. Ontem até estávamos conversando, eu não tenho, particularmente, não tenho nenhum problema. Quem sabe um dia a igreja quiser fazer uma reunião com o vereador ali no salão e quiser trazer uma proposta, um plano de governo, a gente está aí, pode trazer a carta, o cargol, a gente assa, e a gente dá ali a proposta, para nós, a gente ouve, aí cada um toma a sua decisão. Agora, subir aqui no público e falar de política, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. De forma, aqui é o lugar para adoração. Esse espaço aí, só que infelizmente muitas igrejas adotam esse expediente, que eu considero fora da realidade da igreja. Por quê? Pessoas de status social elevado. E de alguma forma nós vamos tirar vantagem. De alguma forma nós vamos ser beneficiados. Então, vamos dar ali um lugar de preferência para ele. Vamos dar ali um lugar de. Percebem o que o Tiago está dizendo? Vem alguém com lá o seu traje de luxo, o seu terno bonito, a sua posição social elevada, e ele vai dizer, não, senta aqui no lugar mais elevado, que você é importante na nossa sociedade. Aí chega lá uma pessoa pobre, ali com a roupa talvez não muito bem apresentada, não, você fica ali, não vai descer aqui, um lugarzinho fica lá. Por que nós estamos fazendo deuses para nós?
Por quê? Por causa dos atavios. Seja a posição social, seja a roupa que veste, seja o carro que anda, seja a casa que mora, seja o que for. Fazemos deuses para nós. Enquanto que Deus está dizendo, isso não é legal. Isso acontece por causa do nosso mundo. Porque nós gostamos e muitas vezes percebemos as pessoas nas suas diferenças por causa, muitas vezes, da sua condição social. Isso é um problema. A igreja não caminha assim. A igreja não procede assim. A igreja precisa caminhar olhando todos os seres humanos de forma igual. Pobre, rico, abastado, não abastado. E todos ser alvos da nossa misericórdia, do nosso amor, da nossa atenção. Então, claro, se chegar um rico e quiser dar uma oferta para mim, tudo certo, não tem problema nenhum, né? Mas o tratamento tem que ser o mesmo. A maneira de ver é a mesma, a maneira de lidar, de tratar e de manifestar esse amor é o mesmo. E essas coisas viram Deus, mas Deus vai tratar. Deus trata. Deus vai mandar tirar eles até Deus. Porque há uma responsabilidade pessoal minha e sua, de nós realmente buscarmos. Lembra do hino que nós cantamos? Quero ser um vaso de bênção. Sim, um vaso de bênção, Senhor. Avisando que crentes em Cristo jubilosos no céu. Mas a última estrofe vai dizer: para ser um vaso de bênção, é mister uma vida real, uma vida de fé e pureza, revestida do amor fraternal, ou paternal. Do amor paternal. Né? Ou seja, para que nós sejamos vasos de bênção, é necessário essa análise constante de quem eu sou. Quais são os atavios que estão me tornando, ou que estão me atrapalhando de ouvir a voz do Senhor? Quais são os atavios que estão me impedindo de ser bênção? Quais são os atavios que eu estou segurando eles de tal forma? Quais são esses ornamentos que estão me fazendo, que estão me servindo como material para fazer deuses para mim? Seja eu mesmo, seja outro, seja uma ideia, seja uma posição social, uma posição da igreja. Deus está dizendo: tira. Olha, percebam o que Deus vai dizer. No versículo 5. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: diz aos filhos de Israel, responde do teu serviço. Se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Para que eu saiba o que hei de fazer. Deus quer ver em nós esse coração contrito. Deus quer ver em nós esse coração que percebe: sim, Senhor, eu vou. Deus quer ver em nós esta manifestação de inconformação com a nossa própria falta, com a nossa própria transgressão, e dizendo: Senhor, me perdoa. Esses dias o irmão ali conversando, me permita, irmão, falar, né? Estava conversando nos homens ali mesmo, e estava narrando uma situação ali com seu pai, e ele disse, e eu estava orando, de repente eu percebi que o problema era eu. Né? Se eu estiver enganado, irmão, me corrija. Eu estava projetando uma coisa, esperando uma coisa, mas na verdade Deus estava querendo trabalhar em mim. Deus estava querendo trabalhar na minha vida. E não é assim. Quem de nós não precisa ser trabalhado? Quem de nós não precisa tirar esse ornamento que está no seu coração, na sua mente? Todos nós temos. Não há ninguém que não tenha. Nós vivemos situações de experiências, e essas experiências servem para nós percebermos: Senhor, o que foi que eu fiz? E dizer como o salmista, orar como o salmista diz: sonda, meu Deus, e vê o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Vê onde é que está a falha, Senhor. Talvez eu não consiga ver, talvez eu não possa perceber, mas eu peço que o Senhor me mostre. E talvez eu esteja vendo, mas eu não tenho forças para isso. Me dá forças, me dá a tua graça, a tua misericórdia, para que o Senhor possa trabalhar em mim, para que o Senhor possa me abençoar e eu ser uma bênção na vida de outros. Olha o que Deus diz: tira os atavios, para que depois disso eu possa ver então o que eu vou fazer com vocês. É necessário esse soldado no nosso coração, e Deus quer fazer isso. O Espírito Santo quer fazer isso. Eu posso subir a mais alta montanha, eu posso ir no fundo do mar. Deus vai estar vendo, Deus sabe quem eu sou, Deus sabe o que você está fazendo. Não adianta fugir da presença dele. Só nos resta olhar para ele e dizer: Senhor,
Tira esses atavios, esses ornamentos de mim, para que eu não torne essas coisas um Deus para mim. Não estamos pedindo para fazer loucuras, né? Deus nos dá a liberdade para ter isso, e amém, amém por isso. Deus nos dá liberdade para ter família, Deus nos dá liberdade para ter carro, para ter uma casa, para ter uma posição social elevada, amém por isso. Isso não é pecado. Como durante muitas vezes a igreja pregou que se você tiver dinheiro, você está em pecado. Não! Aproveite o que Deus tem te dado. Só não torne isso um Deus. Não torne a sua família um Deus. Não torne o seu esposo, a sua esposa um Deus. Não torne os seus filhos um Deus. Não torne você mesmo um Deus. Tiremos dos nossos corações, das nossas vidas, esses pensamentos, ideias, hábitos, que só fazem destronar a pessoa do Senhor Jesus Cristo do trono do nosso coração. Corramos com Ele essa carreira que temos aqui, nesse processo de santificação, para que um dia possamos olhar e glorificar face a face na glória. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé, vamos orar mais uma vez. O nosso Deus está encerrado. Muito obrigado, Pai, mais uma vez nós te louvamos. Louvamos ao Senhor pela tua palavra, pelas experiências que nós podemos ver aqui e perceber na vida do teu povo. Ó Pai, perdoa-nos quantas vezes temos agido da mesma forma que o teu povo, o Israel, o povo de dura serviço, mas é um povo que foi e continua sendo trabalhado pelo Senhor. Hoje a tua igreja, o Senhor está agindo no meio dela. Oramos ao Pai para que o teu Santo Espírito nos transforme a cada dia. E assim, Senhor, possamos tirar de nós tudo aquilo que está pesando para nós sermos bênçãos na vida de outros, na vida da tua igreja, na vida daqueles que não conhecem o teu nome. Oramos ao Pai por cada família que aqui está, e o nosso desejo seja realmente glorificar o Senhor e crescer mais e mais na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Abençoe a nossa semana, cada um dos seus desafios, nos seus trabalhos, nos seus estudos. Abençoe, Pai, cada um de nós, naquilo que pretendemos fazer, que seja para a tua honra e glória. E o nosso desejo maior seja, de fato, exaltarmos o teu nome. Abençoe aqueles irmãos que porventura não puderam chegar, que estejam aguardando a tua graça, e fazemos isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Uma boa noite a todos, que Deus nos abençoe. Uma boa semana. Nosso culto está encerrado.